Olá, muito boa noite para todo mundo. Com a tarde morredeira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV chegou na beira do Ribeirão Bonito, campeando o chão para armar a rancharia. E reunindo agora a peonada na roda da fogueira, anuncia o começo da porfia violeira, fazendo a recitação da prosa bredeira do dia. Conforme a gente tem falado aqui de assim e outro também, os companheiros boiadeiros e companheiras boiadeiras do Brasil inteiro estão perfeitamente saberizados. E em 2022, as exportações brasileiras de carne bovina estão subindo mais ligeiro do que rojão de vara nas festas juninas recém-terminadas, né? Além do aumento da demanda no mercado em geral, especialmente por parte da China, os embarques do produto nacional também estão sendo beneficiados pela atual situação cambial, com o dólar, que é o dinheiro usado no comércio mundial, muito valorizado em relação ao real. Mas outra questão que está pesando no rumo tomado pelo carretão é o caso que está sendo passado com a Austrália, um dos nossos principais concorrentes, que tem um rebanho da mais alta produtividade e vende carne de primeiríssima qualidade. Mas de uns tempos para cá está enfrentando grandes dificuldades na atividade pecuária. Além dos recentes problemas de clima que prejudicaram o rendimento do gado deles, o que também está ajudando a acabar de quebrar as pernas do fazendeiro australiano é justamente a concorrência com os outros países exportadores, incluindo o Brasil, logicamente, né? Por conta destas e de outras encrencas e trapeiras, na metade abrideira do ano presente, o volume de mercadoria exportado pelo país lá da Oceania ficou em 398.470 toneladas, com uma forte queda de 28% na comparação com o período correspondente de 2021. Neste mesmo espaço de tempo considerado, os frigoríficos brasileiros mandaram para o estrangeiro 932.300 toneladas, o que representou um crescimento de 26,7% em relação ao ano passado. No caso da China, por exemplo, no primeiro semestre, a indústria australiana forneceu para o gigante lá do Oriente Distante pouco mais de 73 mil toneladas, praticamente o mesmo tanto que eles tinham vendido em 2021. Já os embarques brasileiros somaram 540 mil toneladas, um aumento de 35,3% na mesma comparação. Mas o pior de tudo nem é isso. O problema é que a Indonésia, que fica perigosamente perto da Austrália, está enfrentando desde maio um grave surto de febre aftosa, com mais de 230 mil animais contaminados. A doença já chegou na ilha de Bali, onde muitos milhares de australianos vão fazer turismo o ano todo, com mais de uma dúzia de viagens de avião por dia entre os dois países. Só para fazer a recordação, o rebanho da Austrália é livre de aftosa sem vacinação. Com a boiada levando a estrada de vencida em marcha decidida, a gente vai dando continuação na função, fazendo a anunciação do noticiário a respeito do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, no balanço geral, na média de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados e estados pesquisados, as cotações fecharam a semana com ajuste positivo de 1,9%. Neste intervalo, os preços trabalharam firmes, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Do lado dos machos, a alta foi de 2%. Para as fêmeas, na mesma comparação, a valorização foi de 1,8%. Com a arroba do boi gordo firme, os preços dos insumos mais em conta, as cotações ganharam sustentação. Vale ressaltar que, apesar da procura aquecida, a pedida de preços em patamares mais elevados travam as negociações. Em leilões, ocorrem vendas acima do preço de referência, porém, são negociações pontuais. Outra questão que também deve ser levada em consideração é a qualidade das pastagens, que, devido ao período seco, estão com baixa capacidade de suporte, limitando as negociações. Para o curto prazo, a expectativa é de manutenção de preços e poucos negócios. Para a relação de troca, o destaque fica com Mato Grosso do Sul, que registrou uma melhora no comparativo anual. A maior oferta de animais para reposição, em especial as categorias mais jovens,
resultou na queda de 9,2% na média de todas as categorias de machos anelorados do estado, no acumulado dos últimos 12 meses. No mesmo intervalo, o preço do boi gordo caiu 4,5%. Dessa forma, o poder de compra do recriador invernista melhorou 5,2%, considerando a média de todas as categorias. A melhor troca neste intervalo ficou para o bezerro de ano anelorado. Em julho de 2021, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,79 bezerro de ano. E atualmente, compra-se 1,93, uma melhora de 7,8% no poder de compra. Para o curto e médio prazos, com os preços da arroba do boi gordo mais firmes, valorizações não estão descartadas no mercado de reposição. Esta nascente na beirada da estrada, mais para frente, vai formar o ribeirão da Fazenda Conceição, que é uma antes da ramada para onde a gente está levando esta boiada. E sendo aqui quase a metade da jornada que foi combinada, é a nossa intenção fazer agora uma parada ligeira, mas é já que esta lida marchadeira vai ser recomeçada. Aguarde. Estamos de volta para Lida e seguindo pela estrada da Fazenda Margarida, que por nós é perfeitamente conhecida, a gente pede agora a atenção dos companheiros e companheiras do Brasil inteiro para a apresentação do nosso quadro Pecuária em Alta, que é uma produção da Alta Genetics do Brasil. Acompanhem. Olá, seja bem-vindo no nosso Pecuária em Alta de hoje, que nós vamos tratar de um assunto muito importante para a sua propriedade. Como criar fortalezas para um rebanho precoce sexualmente. E quem explica para a gente esse assunto é o Rafael Mazão, técnico de corte aqui da Alta. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso Pecuária em Alta de hoje. Muito obrigado, David. É um prazer estar aqui nesse programa que tem tamanha audiência e principalmente que leva tanto conhecimento para o produtor rural. Queria que você começasse explicando para a gente que fortalezas são essas para o rebanho. Quando a gente pensa em trabalhar com precocidade sexual, muitas vezes o criador ele está um pouco coibido decorrente aos manejos que vão ser feitos com essas precocinhas, né, com as chamadas precocinhas, com as novelhotas. Ele pensa muitas vezes que somente o manejo nutricional é imprescindível para ter bons resultados, David. E aí tem vários fatores, sem ser a genética antes da gente entrar nesse assunto, que são os fatores ambientais que vão influenciar lá na propriedade, no resultado do animal, né? Com certeza. Então, logicamente que essas fêmeas precisam ser bem manejadas, tanto na parte nutricional, na parte sanitária e, logicamente, também devem ser vindas e oriundas de matrizes muito férteis, ou seja, preferencialmente vindo das matrizes que trabalhem durante a estação reprodutiva mais reduzida e nasçam mais cedo. Isso vai fazer uma grande diferença no decorrer da vida dela, não só como precoce, mas na vida reprodutiva também. E quando a gente fala de matrizes, a gente já entra no assunto de genética, né, Rafael? Porque qual que é a importância e a influência que a genética tem nesses resultados? As precocinhas, como a gente chama aí popularmente, né, as novilhas que são desafiadas a partir dos 12 meses de idade, com a finalidade de ter seu primeiro parto por volta dos 24 meses, ou seja, de ter seu primeiro desmame e também estarem reconcebidas até os 36 meses de idade, esse que é o grande desafio dessa categoria, né, da super precoce, que elas tenham um primeiro parto jovem, por volta dos 2 anos e principalmente tenham a sua reconcepção já próxima depois desse primeiro parto. Elas precisam vir de grupos de contemporâneos bem formatados, ou seja, virem de nascimentos de no máximo um intervalo de 90 dias. Para quê? Que elas sejam fortalecidas dentro desse trabalho, desse grupo de contemporâneos e principalmente de um grupo de manejo que tenha ótimo desempenho até o desmame, principalmente de ganho de peso pós-desmama, para que elas tenham evolução no desenvolvimento corporal e principalmente fisiológico, para que elas estejam aptas nessa pré-puberdade fisiologicamente para que elas possam realmente ser gestantes. As estratégias de seleção, existe uma receitinha de bolo? A gente sabe que cada propriedade é diferente uma da outra, mas existe uma receitinha de bolo ou o que o produtor precisa se atentar para fazer? Não existe regra de bolo, David, mas existe principalmente algumas premissas que são fundamentais. Quais são elas? Animais bem manejados da desmama até
ao sobreano, que é a época que esses animais estarão participando da reprodução, ou seja, que tenha um ganho médio diário aí de 750 gramas no mínimo, para que esses animais consigam ter desenvolvimento corporal e principalmente condições fisiológicas para que possam ser gestantes precoces, ou seja, que sejam mães com capacidade de gestar desde jovem, isso é muito importante. Outro ponto fundamental, lógico, a questão sanitária, em consenso a isso. Mais do que isso, a complementariedade dos reprodutores que vão ser escolhidos para que possam ser acasaladas com animais que vão gerar baixo peso no nascer. Porque como são fêmeas jovens, elas precisam ter seu parto com menos dificuldade. Para isso é importante escolher touros que vão gerar baixo peso ao nascer dos seus produtos, junto com essas fêmeas precoces, fazendo com que elas tenham, além da facilidade de parto, principalmente boas condições de cuidar desses bezerros. E o bom é que o produtor fica assim, nossa, mas como que eu vou fazer essa escolha? Como que eu vou... Onde que eu consigo alcançar esses números? Tem as DEPs que ajudam o produtor a alcançar esses números e ser mais palpável, né, Rafael? Para escolher o touro ideal, para escolher a fêmea ideal para o rebanho dele, né? Os critérios de seleção vindos da precocidade sexual são imprescindíveis para que a gente possa ganhar cada safra. A escolha das matrizes que permanecem no rebanho, esse é um primeiro ponto. Selecionar quem fica e quem sai a cada final de estação. Não somente segurar as que estão gestantes, mas aquelas que ficaram gestantes mais do tarde, dependendo da pressão de seleção, são as primeiras que podem sair desse rebanho. Então, os critérios de seleção bem determinados para aquilo que fica e aquilo que sai do rebanho é imprescindível para o sucesso ao decorrer da seleção. Logicamente também fazer um trabalho bem direcionado para que as matrizes consigam ter aí grande parte delas, ou seja, mais de 60% dessas matrizes consigam parir no primeiro terço da estação reprodutiva, ou seja, maximizar o número de fêmeas que vão ter parições no cedo. E logicamente no decorrer dessas gerações, todas as fêmeas que vão nascendo mais do cedo serão mais propícias para ter essa gestação precoce também. E, logicamente, a boa escolha de reprodutores que venham com famílias e DEPs genômicas com fortaleza enorme para a DEP de probabilidade de parto precoce. Ou seja, a gente vai conseguindo colocar ao decorrer das gerações mais genética de 3P, ou seja, probabilidade de parto precoce nessas fêmeas que são oriundas desses touros melhoradores. Rafael, você fez uma pesquisa na Nelore Gen, parceira da Alta também, que estuda consultoria. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre essa pesquisa. O que você encontrou? Qual foi o resultado dessa pesquisa que você realizou lá? Foi uma pesquisa muito importante, uma pesquisa que nos mostrou alguns nortes que raramente foi visto em outras pesquisas. Lá no Nelore Gen foram trabalhadas 304 fêmeas no desafio super precoce, com a finalidade de observar várias características que pudessem ser ou não correlacionadas com essa gestação precoce. Então foram avaliados o mês de nascimento dessas novilhotas, o peso de desmama, as avaliações genéticas para MGTE, a DEP de 3P e a DEP de acabamento dentro da NCP. Foram avaliados também a altura de garupa, as avaliações fenotípicas para conformação, precocidade e musculosidade, além também das avaliações de ultrassonografia de carcaça para gordura, para acabamento de carcaça e também para a área de lombo. Essas informações, todas elas foram compiladas ao final da estação reprodutiva dessas fêmeas precoces, onde foram observadas aí essas 304 fêmeas, num período de estação de monta de 91 dias, uma estação reduzida desse importante criador do norte do país. E nessa avaliação nos mostrou importantes resultados que raramente a gente observou em outras pesquisas, que as fêmeas que foram precoces no decorrer dessa estação reprodutiva foram aquelas fêmeas que tinham melhor deposição de gordura e as fêmeas que eram nascidas no primeiro terço dos nascimentos, ou seja, quem nasceu primeiro, ou seja, quem nasceu de agosto até o dia 15 de setembro e tinha melhor condição de gordura na época da estação reprodutiva, foram as fêmeas que tiveram os melhores resultados de gestação precoce. Diferentemente de alguns outros resultados que nos mostraram que o peso e principalmente o frame eram limitantes nessa gestação precoce. Nessa pesquisa não, esses foram os dois principais resultados. Juntamente com a DEP de 3P, que não deu significativa, mas deu muito próximo à significância do resultado para as precoces dentro desse trabalho. Rafael, e se o produtor, lá na propriedade dele,
o sistema de produção não está preparado ainda para trabalhar com precocidade sexual. O que você pode falar para esse produtor? O mais importante é que a gente consiga colocar a genética dentro do rebanho e dentro da seleção. Selecionar para que tenhamos a estação de monta mais reduzida, que os animais nasçam o máximo dentro do cedo, né? Ou seja, entre todos os animais desafiados na estação reprodutiva, que pelo menos a gente tem aí 60% que nascem no primeiro terço das parições. E principalmente dar todas as condições nutricionais, sanitárias e reprodutivas para esses animais. Isso é o papel fundamental, um papel básico, né? Colocar genética também faz parte do papel básico, ou seja, colocar genética multiqualificada é fundamental, seja que vá utilizar ela agora ou não. Então, por isso é muito importante ir colocando essa genética de precocidade sexual, por mais que o seu rebanho ainda não esteja pronto para trabalhar com as precoces. Porque a gente sabe tudo aquilo que envolve a precocidade sexual em relação ao manejo nutricional. A Alta Genetics disponibiliza através do seu site uma ferramenta muito importante. Você pode filtrar os melhores touros para essa característica. É só entrar no site, observe aí. Entre no site e filtre os melhores touros para essa característica e também para outras características que são tão importantes dentro do sistema de produção. Assim, você vai escolher com mais clareza e principalmente de acordo com o seu objetivo de produção e seleção, aqueles touros que vão mais agregar para dentro do seu sistema. Muito bem, e a Alta, assim como o Rafael, nós temos técnicos especializados para te ajudar a alavancar ainda mais a sua propriedade, o seu negócio, o seu avião pegar voo infinito. O céu é o limite. Rafael, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu te agradeço, sempre acompanhe aí os programas do Pecuária em Alta e também as nossas redes sociais. E a gente volta a se encontrar na próxima edição do Pecuária em Alta. Forte abraço e até mais. Depois dessa curva na estrada tem uma invernada servida por uma guarda-lindeira e é ali que a gente vai fazer uma parada ligeira. E quando a jornada for recomeçada, já na sua parte derradeira, a animação da conversa vai ser garantida com a discussão do caso que está sendo passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Depois de ter aumentado a cotação, a indústria agora está com a programação folgada e ficou desinteressada da negociação. E o comprador de boiada já está de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. É já que a gente vai voltar, aguarde. Apertando a culatra para chegar mais na ponteira, a comitiva já vai abrindo a parte derradeira da marcha, que é o comentário a respeito da negociação do boi gordo e das razões que levaram o mercado a praticar as atuais cotações. Conforme é do conhecimento do companheiro e da companheira boiadeiros, normalmente a segunda-feira é um dos dias de menor movimento na nossa praça boiadeira, né? Isso é porque o dono do frigorífico primeiro vai sondar aí o que foi acontecido no comércio de carne no final de semana, para ter uma ideia de qual vai ser a sua precisão de mercadoria para repor o estoque na câmara fria. Aí, com base na conclusão tirada dessa observação, é que ele vai resolver se vai ser o caso de esticar ou de deixar encurtar a sua programação. Pois o que tem para ser contado é que, levando em consideração esse roteiro costumeiro e mais o andamento da negociação nesses dias recentemente passados, a amiga pecuarista não deve esperar, assim para já, uma retomada da pressão altista que estava empurrando o carretão na subida do estradão. A questão é que, como a gente tem falado aqui dia sim e outro também, com a arribada geral acontecida na cotação em junho, quem tinha alguma boiada reservada na invernada aproveitou para vender e o resultado é que o comprador não está mais correndo desesperado atrás de gado terminado. Por outro lado, mesmo com o calendário estando ainda na metade abrideira do mês e o trabalhador brasileiro tendo acabado de receber o dinheiro do salário, o açougueiro continua preocupado, porque mesmo com um ligeiro aumento das vendas, não tem ninguém fazendo fila na porta do seu estabelecimento. Também por conta disso, no comércio atacadista de carne com osso, a carcaça casada de macho castrado caiu 1,6% na comparação com a semana passada, sendo negociada agora a R$ 19,79 o quilo na Praça Paulista. E até o chamado boi China, aquele criado e abatido de acordo com o figurino exigido pelo comprador do gigante lá do Oriente Distante, também andou trupicando e cambeteando, sendo rebaixado para R$ 325 por arroba, com uma queda aí de R$ 5 no mesmo espaço de tempo considerado.
Mas esta aparente fartura é uma situação passageira. E a verdade verdadeira mesmo é que o fornecimento de gado deve voltar a ficar complicado, porque a primeira rodada do confinamento teve um forte encurtamento e a produção não vai dar conta de fazer o abastecimento. Além disso, a previsão continua sendo de um ligeiro crescimento do consumo aqui no nosso próprio terreiro e de um substancioso aumento da demanda por parte do setor exportador na metade fechadeira do ano presente. De modo, então, que o caso é de ter calma para esperar, porque não vai demorar para essa hora chegar. De qualquer maneira, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E desta vez o que aconteceu foi que em todas estas praças o preço caiu. A lista dessas derriçadas foi encabeçada pelo Triângulo Mineiro, onde o boi foi derrubado para R$ 288,50 para pagamento a prazo e já livre do fundo rural. No norte das Minas Gerais, o tombo foi geral, com o macho escorregando para R$ 289,50 e a fêmea para R$ 275. No sul do estado, o boi voltou para R$ 292,50. Em Marabá, no Pará, o macho piorou para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 271. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a foiçada dada pelo comprador no mercado acertou só a vaca e foi cortada para R$ 274. No sudoeste mato-grossense, o macho desceu para R$ 290,50 e a fêmea para R$ 271. No norte do Tocantins, o boi já não vale mais do que R$ 285,50. No sul tocantinense, o fazendeiro está pegando pelo macho no máximo R$ 280,50 e pela fêmea R$ 264. No deserto onde eu moro, eu vivo sozinho, sem ter vizinho perto, e se eu rio ou se eu choro, só quem pode se alegrar comigo ou então consolar meu coração das agruras da solidão são os passarinhos, os únicos amigos que eu tenho aqui nestas lonjuras do sertão. No romper da madrugada, a pequena cotovia me anuncia a alvorada, e no morrer do dia, um canarinho do peito amarelado assenta na quaresmeira do meu lado para se despedir do sol, eu com a minha violinha choradeira e ele com seu canto recortado. E foi por ter gosto pelas coisas do sertão e orgulho de ser sertanejo que eu escrevi esta e mais uma tantada boa de prosinhas rimadas da mesma qualidade, versejando a respeito da nossa vida e da nossa lida no eito, que depois foram juntadas e hoje estão publicadas no meu mais recente livro, batizado de Versinhos de Caipira, inteirou os 4. Se o companheiro ou a companheira boiadeiros ou não, que estão aí na frente da televisão, ainda não tiveram oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo os 4 da coleção inteira, podem ligar para mim mesmo, no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo já terminado o serviço, a comitiva pede licença para fazer a retirada e cumprir novo compromisso na próxima parada dos boiadeiros, mas deixa os companheiros daqui a promessa firme de voltar com o Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço forte para todo mundo e até a vista então.